Selva, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um Guerra na Selva Podcast e nesta vez, agora, nós estamos aqui recebendo a visita de um camarada que é meu amigo de longa data, meu companheiro de curso de operações na selva de 1997, um caboclo sensacional, com ideias fora da casinha ali, empreendedor, milico de mão cheia, coronel do Exército da Reserva, Alcemir Cunha. Mimi, o velho Mimi. Mimi é do tempo, pessoal, não é de Pedro Teixeira não, né? Olha só, mas é um cara que estava lá pertinho dele, quando essa Amazônia foi desbravada, não é não, Mimi? Opa, com a maior honra do mundo. Porra, Mimi é um amigo meu aqui de longa data, pessoal, tenho certeza que vocês vão gostar muito do podcast de hoje. A gente conversou ao longo da semana, tá? Ontem à noite, almoçamos juntos, então ontem também, né? E a gente hoje fala assim, Mimi, vamos falar hoje no podcast? A gente vai falar, de coração, né? A gente quer falar de coração. Então, uma coisa que eu pedi para ele falar aqui, pra gente hoje aqui, para vocês que estão nos ouvindo aí, nos assistindo aqui, na TV Onda Digital, canal 8.2, e no nosso canal no YouTube, Guerra na Selva Podcast, eu pedi para ele, fale com o seu coração, conte sua história, tá? E fale o que é, né? O que é empreender nessa Amazônia, tá? Ele é um cara que é uma amazônida hoje, né? Já vive aqui há bastante tempo. É um camarada que, é coração, é família, né? Tem uma família linda. E eu tenho certeza, e é raleiro, né? Que nem o papai aqui, a gente gosta com muita honra, Harley Davidson, poeira, fazer poeira com a gente mesmo. E nada além de paixão que a gente vai falar aqui hoje, né, Mimi? Então, Mimi, se apresenta pra galera aí hoje e tá contigo, meu irmão. Meu grande amigo, Mário Breiner, é uma grande satisfação esse convite que você nos fez, né? Você, um companheiro desde a academia militar, aliás, desde escola preparatória, né? É por aí, né, Mimi? Não é? Escola preparatória também? Não. Não perdeu esse teu tempo com isso não, né? Não, né? Como diziam os amigos, não perdeu sua juventude lá não, né? Fiquei lá, né? Fiquei na sacanagem lá em Fortaleza, no Exato. Iguatemi, no Colégio Militar de Fortaleza. Eu esqueci desse detalhe. Mas desde a academia militar, né? É isso aí. Somos contemporâneos, lá em 1988, né, Brian? 88. Eu sou o Alcemir, até interessante, Brian, de onde é que veio esse apelido de Mimi, né? Foi exatamente lá na escola preparatória. Eu dentro do apartamento, naquelas noitadas de papiro, de estudo, como a gente diz, e o pessoal gostava era de me trairar, né? Porque eu também gostava de papirar, de estudar, mas aí tinha um companheiro naquela época de turma chamado Fonseca. Ele nem terminou a MAN, nada disso, mas ele gostava que enquanto papirava, por causa da classificação, eu gostava do violão. Agora é isso. E aí eu ia pro violão e eles ficavam, agora toca aquela, agora toca aquela. E eles estudando e eu tocando musiquinha para eles, né? Depois é que eu me percebi o tolo que eu estava sendo, né? Mas ainda deu tempo de reagir. E nessa brincadeira, a gente mais novinho ali, nos seus idos dos 17 anos de idade, né? Em algum momento ele, Mimi, Alcemir, você parece que tá aí igual um gatinho miando. E aí acabou vindo esse apelido de Mimi, que perdura aí já desde 1982, né? Já é um bom tempo, mas sempre com muito carinho, né? Acabou esse lado, esse apelido com um eufemismo muito grande. E assim a gente acabou sendo conhecido, né? Tanto na nossa turma de AMAN, como turmas para baixo, como turmas para cima. E às vezes as pessoas falam o nosso nome, mas quando falam Mimi, aí lembra mais rápido ainda, né? Com certeza. Isso eu vejo sempre vi com muito carinho. Mas vamos lá, eu sou um carioca, amazonense de coração, como meu amigo Breiner falou. Eu cheguei fazendo a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais em 1996, quando eu conheci Manaus. Uhum. E terminando a Exaó, estava bem de grau, acabei vindo em 97 morar. E aí ficamos 97, 98, 99, onde inclusive em 1997, né, no nosso curso de Operações na Guerra, 97/2, lá no SIGS, lá no Centro de Guerra na Selva, onde você foi comandante e eu, com muita honra, fui subcomandante numa outra linha do tempo que a gente vai falar mais para frente. Show de bola. Então, uma colocação que você falou ao longo de todos esses anos, só de Amazonas, estado do Amazonas, são 3 anos no passado, com mais 15 agora, são 18 anos. Mais 2 anos no Pará, são 20 anos,
E mais 1 ano e meio, quase 2 anos, nós passamos na superintendência do IBAMA, lá no Amapá. Quer dizer, praticamente 22 anos de região amazônica. Por isso, pô, é o amor que a gente tem por isso daqui. As nossas causas, né, com Brasil no coração, mas nós somos grandes defensores de tudo, de toda essa região amazônica. Inclusive que nós sabemos das dificuldades que é. Muitos, às vezes, conhecem a Amazônia somente pelos livros de geografia. Verdade. E fica achando que a gente aqui fica com essa porra de bater tambor. Na verdade, né? Fica batendo tambor, fica... Entende? Que não conhece de perto o potencial, o potencial humano que você tem aqui. E, lógico, acima de tudo, essa beleza natural fantástica que é ímpar no mundo. É absolutamente inquestionável isso, né, amigo? Exatamente. Então, são muitos anos aí, né, nesse ínterim eu acabei, em 2000, fui para a Bahia, fui para o Colégio Militar, aliás, fui para o 19BC 5 anos, o batalhão, em seguida fui convidado para ser instrutor da ESAEX, Colégio Militar, que era assim que funcionava. E o comandante, na ocasião, ele achou que o meu perfil era mais para lidar com a garotada. E aí eu fiquei 3 anos também comandando chama da 4ª Companhia de Alunos, terceiro ano do ensino médio, né? Naquela ocasião, inclusive, também eu acabei sendo o coordenador do Grêmio da Infantaria. Olha aí. O interessante até é que o presidente do Grêmio de Infantaria, do Colégio Militar de Salvador, ele era filho do comandante. E o comandante era de cavalaria. E aí, por vezes, ele o que tu anda fazendo aí? Anda fazendo a cabeça da meninada para sair da cavalaria, né, e ir para a infantaria. Mas eu gostava muito, e a meninada realmente ela procurava a infantaria, porque, naturalmente, os meninos gostam de atividade. Com certeza. E a gente movimentava muito. Na Bahia, eu mexia bastante com o turismo. Então, eu fazia... Era curso de rapel, era curso, inclusive, de tipo um estágio de sobrevivência para empresas de segurança. Nem falamos sobre isso ontem, mas cheguei a fazer também para empresa de segurança. Fizemos, na ocasião, o Irapuru Treinamento Empresarial, que foi com 70 pessoas. Fez uma vez só, isso aí? Tudo isso aí lá. Tanto lá que eu acabei em Salvador, na Bahia. Tanto que eu acabei ficando 8 anos. A ideia, dentro da normalidade, era a gente ficar 3, lembra? Show de bola. Acabei ficando 8. E aí todo mundo também achava, quando me convidaram para vir para o SIGS, né, lá na ocasião, em final de 2007, eu aceitei, todo mundo achava que, até eu também, a família, que eu iria voltar para Manaus e que depois eu voltaria para a reserva. Faltavam ali só 3 anos para dar o tempo, né? Que praticamente eu já tinha. E eu acabei, não voltando mais para a Bahia. Interessante que nesses 15 anos eu nunca mais voltei em Salvador. Tá vendo? E alguns colegas até ficam chateados, né? Mas a gente começou a ter uma outra visão, uma outra linha. Né? Sou um casado, um cristão, que ama a família, né? Ama o nosso país, pode tentar fazer o que quiser, mas não arruma, está sempre amando o nosso país. Ele é nosso. E quem tem que cuidar da nossa casa somos nós. Se está bom, a culpa é nossa, e se tem que melhorar, a culpa também é nossa. A responsabilidade também é nossa. Bom, mas aí acabamos ficando aqui, e aí saímos da linha, eu no caso, saí da linha do turismo e comecei a mexer com arroz e feijão, quer dizer, com comida. E aí aquele caso interessante, nós até conversamos ontem. Eu sou um neto de mineiro, quando lá no Rio de Janeiro, que eu me lembro como gente aí, mais ou menos ali em 1970, 71, eu tinha 6, 7 anos, e naquela ocasião, a casa da minha avó era então a pensão da Dona Maria. Tinha uma fábrica grande de cimento na frente, e ela empreendeu, certamente olhando aquela oportunidade, né? A peãozada ali querendo comer pesado arroz e feijão, ela mineira com a mão boa de cozinhar, e eu ficava na varandinha da casa dela, olhando ali quando chegava a hora do almoço. A equipe de trabalho era minha avó, era meu avô, era minha mãe, minha falecida mãe, minha tia, né, e uma outra tia. Hoje, na verdade, todos os que eu falei, infelizmente, só tem uma tia.
que ainda está conosco. Então era muito interessante. Tinha a pensão da Dona Maria. E naquela época não tinha celular, lógico, não tinha shopping, não tinha nada disso, era tudo no caderno. Então o Brian ia comer, comia o mês inteiro e anotava no caderno. E final do mês ia lá pagar. Né? Eu não me lembro dela ter levado algum tombo, mas era tudo no caderno. Caderninho. Né? Roubar esse caderninho já era. Era o caderninho que não podia falhar. Então, a gente queira ou não queira, a nossa mentezinha naquela ocasião, mesmo com 6, 7 anos, a gente sempre capta muita coisa, né? Muita coisa vai lá para o subconsciente. E aí, quando eu vim para Manaus, em 97, depois da Exaú, como eu falei, eu, capitão, no primeiro bis, eu certa vez morava ali no São Jorge, na vila, e eu vi uma oportunidade de uma licitação lá na Justiça Federal, no Aleixo. Exatamente ali coladinho com o Tribunal Regional Eleitoral. E eu ainda me lembro, na hora do almoço, preparei um envelopezinho, podia até participar como pessoa física. Então eu e minha esposa fizemos ali a propostazinha, e na hora do almoço eu peguei o golzinho cara chata que eu tinha na época e fomos para lá apresentar a nossa proposta. Era uma lanchonete e restaurante, na verdade. Bom, eu sei que nós ganhamos aquela licitação e quem era grande testa de ferro era a minha esposa. Na ocasião, ali em 97, o meu filho Guilherme, eu tenho um casal de filhos, é o Guilherme e a Morija, que são as nossas potências hoje. E eles Guilherme tinha nem 2 anos, acho que 1 ano e 8 meses, se eu não me engano. E minha filha tinha meses. Não é quando nós fomos para o curso de Guerra na Selva, inclusive. Ela nasceu dia 10 de janeiro de 97. Eu vim na frente, que ela não podia viajar, recém-nascida, de avião. Quando eles chegaram aqui, a gente estava entrando lá para os 3 meses de Guerra na Selva. Foi isso mesmo, estamos em março ali. Exatamente. É isso aí. E aí, para que a esposa pudesse trabalhar, era aquele sacrifício. Mas quando a gente quer fazer as coisas, a gente sempre busca a solução. A gente não fica desgastando ou gastando a nossa energia com o problema. O problema já existe. Nós temos que usar a sapiência, a experiência, buscar ajuda e buscar a solução. Então, naquela ocasião, nós tínhamos em casa, ainda me lembro, era a Mara e a Elisângela. Eram 2 moças, uma que era secretária de casa e a outra que era a babá. Principalmente a babá da minha filha. Como eu falei, tinha meses, mas ela acabava sendo dos 2. E assim, eu no quartel, primeiro bis pancada, pauleira, e a patroa ia trabalhar. Ia conduzir a equipe lá no restaurante dentro da Justiça Federal. E eu lembro que a minha casa tinha, a garagem, tinha tudo menos carro. O que tinha era estrado para botar as estivas, freezer. E eu me levava, era de madrugada. Eu pegava e ia pro... Não tinha, como eu falei, não tinha esse mundo virtual. Quando muito, o que a gente tinha para disponibilizar, quando muito era um fax. Então eu passava lá para uma loja lá no Mercadão, eu passava uma lista de hortifruti, e no dia anterior e no dia seguinte acordava 4 horas, pegava o carrão, e partia para lá, chegava às 5, tudo cronometrado. E dava certo. 6 da manhã já estava material lá dentro, não tinha ninguém ainda, eu entrava sozinho, jogava tudo para lá, com base num cardápio que a gente já tinha pré-estabelecido, e por uma estimativa do número de pessoas por dia. Engraçado até que era um espaço que tinham 20 lugares e almoçavam 100 pessoas por dia. Tá vendo aí? Show de bola. Então isso é porque era um trabalho, humildemente, era um trabalho bem feito. Uma coisa feita, como você com carinho, com amor. E aí a coisa sempre vai. E quando a gente olha os detalhes, né, Brian? A gente tem que fazer as coisas, todo mundo pode fazer. É normal que todos façam. Agora, o que realmente chama a atenção são as pequenas diferenças. As pessoas lembram de nós por causa dos detalhes. Elas lembram dos negócios, ela lembra de uma empresa pelo detalhe. E são vários detalhes. Né? Às vezes você fala, algumas pessoas, fale da sua empresa, mas não fale de atendimento. Isso é a maior asneira, desculpa. Por quê? Porque todo o tempo, ou produto ou serviço, você atende, você trabalha com pessoas, oferecendo o seu produto ou o seu serviço. Bom, mas aí voltando naquela época, 97, era assim que a gente fazia. Mas o interessante é que
o nosso primeiro negócio não foi nem em 1997. O nosso primeiro negócio foi lá em Belém do Pará, na Rua Almirante, Avenida Almirante Barroso, para quem conhece. Próximo É o segundo bis onde eu servi lá. Foi o nosso último ano de tenente e o primeiro ano de capitão. E ali, nós... Eu comprava o material do Rio de Janeiro, da Magalhães Cupira, até por uma proximidade de família que eu tinha. E ali, naquela ocasião, em 95, eu voltei 2 anos aí na história, era a loja chamada Velame Artigos Militares, Caça e Pesca. Então, além de fardamento, coturno, tudo isso aí que na época, né, nós tínhamos acesso, a gente também tinha uma linha de pesca, molinete, era vara de pesca. E o meu sogro... Bem diversificado. E o meu sogro, que hoje tem 86 anos, isso em 95, faz uma conta aí, né, são 38. Né? Ele era o gerente. E a gente lá no quartel. Como é que eu fazia material? Eu tinha uma Courier vermelha, aquela Ford. 3, 4 da manhã, chegava o material, confecção nas caixas do Rio de Janeiro, e vamos para o aeroporto. Vamos lá, pegava, jogava as caixetas em cima, carregava, descarregava sozinho, e selva. É isso aí, mano. E selva. E 7 da manhã, a gente lá na formatura, como comandante de companhia, né? E você sabe que eu sempre gostei muito da corrida, né? Muito da atividade física. Fomos até pentatletas, tivemos até a oportunidade de fazer também a Escola de Educação Física do Exército. E então era corridão de 10 km, e vamos embora, e vida que segue. Como eu disse, se você ficar enxergando dificuldade, você não vai fazer, dificuldade sempre vai haver, pô. Às vezes eu gosto até de fazer aquela analogia, né? A gente esquece quando é criancinha. Eu vejo até meu netinho hoje, a gente esquece a força de vontade que a gente tinha quando era criança. Você tentava andar, caía, enfiava a cabeça no chão, arrebentava o joelho, mas olha ali, ó, você andando depois, você correndo. E a gente esquece, às vezes, essa força de vontade que a gente tem dentro da gente. Ela se perde com o tempo. E a gente acaba sendo contaminado pelo mundo, né? Aliás, o mundo é tanta porcaria em volta de nós o tempo todo. Na mídia, então se a gente não tiver... Se deixar levar, exatamente, você não tiver autoconsciência e prestar atenção para você filtrar o que você está deixando entrar dentro da sua mente, isso vale para nós como um cuidado até com a nossa meninada, com nossos filhos, entende? Então, isso é uma pegada muito interessante. Mas eu até te falei, Brian, eu passei 1 ano na Marinha e 30 no EB, né? Eu estou indo aqui meio sanfonando. Lá em 1979, você que é do Rio de Janeiro, até a origem também. Não, eu não nasci em Pernambuco, na verdade. Ah, você é pernambucano, né? Eu com uns 15 dias eu fui pro Rio, né? Aí fiquei lá em Marechal. Lá em Marechal, né? Lá em Marechal, Realengo, que foi meu reduto ali durante muito tempo. Entendi. Depois eu vim pra Amazônia, ainda moleque. E, meu irmão, estirando o Equador. O pessoal sabe onde fica, né? Fronteira com o Peru, próximo a Benjamin Constant. Eu já fui lá, inclusive, Brian. Em 99, fui nos 4 PFs lá do 8º Bicho. Morei lá com meu pai ainda. Tive essa oportunidade. Mãe, morei 6 anos. E depois, meu amigo, eu servi depois como tenente e eu vim fazer o curso em 97. 97. Né? Servi em Tabatinga lá. Exato. E, meu amigo, não é sacanagem não. A gente vê assim as histórias daquela época lá, é uma coisa muito bacana, né? Sim, sim. Pra você ter ideia, comida ia lá pra gente na saca dos barcos da Cobal. Cobal navegando, aquele barquinho verde e amarelo. Central de abastecimento, isso. Você ia com aquela coisinha, viu o barquinho da Cobal chegando, era saco de feijão, saco de farinha, saco de arroz, saco de café. Café você tinha que torrar. Torrar e depois moer. Moer como? Pilão. Bora no pilão, né? Vamos suar, né? Vamos suar. Eu lembro da minha mãe torrando o café, aquele cheiro maravilhoso. Até hoje eu sinto cheiro de café, o corpo lá. Conectou, né? Ancorou. Com certeza. E interessante, né, Brian? Você, principalmente, que serviu lá na ponta. Eu tive a oportunidade na época do Centro de Avaliação de Adestramento de Operações na Amazônia, o CAOA, né? Que nós trabalhamos lá desde a fundação, desde a implementação. Em 1997, a gente era do 1º BIS e, na ocasião, o general Pedroso, comandante militar da Amazônia, que havia sido, inclusive, meu comandante na Brigada de Infantaria Paraquedista, como general de brigada. Ele, naquela ocasião, ele tinha esse projeto, né? Ele e a equipe, esse projeto de fazer, chamava da teoria, né? da lassidão, né?
Da Lassidão. E aí, o primeiro bis foi que construiu, era bonito demais de ver, é coisa amazônica e muita força de vontade. Enquanto eu falo aqui, eu me lembro, Brian, a balsa parando lá. Primeiro, a balsa, tu tem que planejar, mas tu tem que conhecer a área para saber se ela entra, se tá o rio cheio ou não tá. E era puro trabalho formiguinha, Brian, para construir aquela base. Quando nós chegamos lá, eu ainda me lembro, o general Pedroso, ele fez uma... era então grande coronel Teófilo, era o nosso chefe da seção de doutrina e pesquisa, ficava ali embaixo daquela escada, e a equipe era o major Ajax, eu era capitão, o então tenente Peretti, que também era do BIS emprestado, tínhamos lá um subtenente também, um sargento, uma equipe também, uma meninada maravilhosa, e enquanto construía a base, a gente ia fazendo reconhecimento na área, mas a construção, de vez em quando, dava gosto da gente ver à vontade, como eu falei. A balsa parada era um verdadeiro processo formiguinha. Imagine aí um pelotão, 30, 40 homens, tijolinho, até chegar lá em cima. É isso aí. Quando nós reconhecemos a área, morava lá um casal de idosos. Hoje, onde é o Tapiri, que hoje, inclusive, a base é a B6, é a nossa B6 do SIG, né? Camarão. Do Felipe Camarão. Tive até a oportunidade, coisa de amazônio, né? De pegar uma leishmania e 2 malárias lá. Coisa né? boa, né? Coisa boa. As lembranças da Amazônia. Sim. Tem que ter marca, né? Não, tem que ter a marca. Então, eles moravam lá. Onde é o Tapirizão, ali era uma casinha humilde, e esse casal de idosos, eles moravam ali. E aí, no Igarapé Pedra, na ocasião, foi construída uma casinha de alvenaria, e eles foram removidos para lá. E aí a base começou. Tanto que a primeira tropa a ser avaliada foi em outubro de 1997. A tropa que veio de Humaitá. Terceira de 54. Exatamente, a terceira do 54. Então foi uma... A terceira de 54, na verdade, era em Porto Velho. Porto Velho. Era em Porto Velho. Foi uma companhia de Humaitá que foi para lá. Foi uma companhia de Humaitá. A minha companhia, que eu comandei a SWAPs lá de terceiro do 53 bis, foi avaliada em 2000. Pois é. 2000 lá. Pois é, 2000 eu já tinha saído. Foi exatamente quando eu saí. Eu saí final de 99, quando nós terminamos a Operação Mura. A Operação Número de 60 dias. Que era então o pessoal do SIGS foi chamado, os instrutores do SIGS, para formar a equipe de avaliação. Quem era o chefe era o Souza Abreu. Exatamente. Na época que ele era major, ele substituiu na ocasião, lá na sessão de doutrina e pesquisa. Em 99 ele era tenente-coronel. Exatamente. Ele substituiu o então tenente-coronel já, Ajax. Exatamente, né? Foi isso mesmo. Aí depois veio então o coronel Zairo, grande amigo. Coronel Zairo Ramos Barcelos, exatamente. E em final de 99, eu estava já transferido para Salvador, e ele já estava nomeado para comandar o primeiro BIS, né? É isso aí. O melhor do mundo. E depois ele foi em 2000, 2001 como o BIS. E eu ainda me lembro aqui, Não. Golzinho Cara Chata. 2000 não. Foi 2000, foi 2000. Aí depois, se eu não me engano, mais para frente foi ele, ou foi logo em seguida veio o Coronel Ajax, alguma coisa assim. Newton, foi, né? Depois do Newton veio o Ajax. Aí que veio isso, exatamente, né? Foi. Então foi muito bacana. Eu me lembro até que a gente estava indo para, já se despedindo ali, eu tinha um Golzinho Cara Chata azul, e estava levando, dando uma carona para ele lá para o Bafururu. Interessante até desse negócio do Golzinho Cara Chata. Sabe, o interessante do Golzinho Cara Chata, você me fez lembrar o seguinte, eu observava com a esposa, eu observava o seguinte, o Brian, todo mundo que vinha na ocasião, ia para a fronteira por algum motivo, não interessava o motivo, ou que voltava da fronteira, o que Manaus era? Manaus era um centro de convergência e divergência. E aí o que o Mimi fez? O Mimi pegou 2 carros, copiei numa locadora toda aquela coisa de fazer vistoria, de fazer tudo, instruí a patroa também, e no final dessa, o que acontecia? Ligava a gente da ESAO, gente da ECM que vinha fazer REC, e eu ainda dava, era 2 dias, cheque rosa, né? Era o cheque por soldo, e se alugasse acima de 5 dias, por exemplo, ganhava mais 1 ou 2 dias.
Esse é o Mimi empreendedor, tá de sacanagem. E a patroa que carregava isso tudo. Eu coordenava, fazia a montagem do processo, certo? Fazia a montagem do processo e ela que executava, praticamente ela que executava. Tinha o passo a passo e isso nos ajudava. E isso foi exatamente durante ainda o restaurante lá no Aleixo, lá na Justiça Federal. Então foram atividades simultâneas, né? Aí o final de um dos carros desse foi um camarada, que você vai lembrar dele. Quem é o cara? Um desses dois carros se acabou, ou acabaram com ele, um carinha chata desse. O então nosso grande amigo 01, Claudino Porrada. Eita, ele dormiu no volante e enfiou atrás de um caminhão, não me lembro. Um grande amigo, um grande camarada. Um grande camarada. Fez história. Hã? Naquele curso ele fez história. Fez história. Claudino, turma de 84, hein? Turma de 84. Será que Claudino tá por agora, hein? E ele foi o grande responsável, o grande condutor, o gestor mesmo da construção da base Felipe Camarão. Ele carregou nas costas Ele era o mestre de obra, o engenheiro, ele era o cara. O S4 do B. Ele era o S4. Sei lá. Porra, eu Entendeu? lembro dessas histórias aí. Eu lembro dele aí, com certeza. Pois é, então foi pra caramba, né? muito interessante, né? Aí depois daquela época lá tudo, né? Vamos contar da história ali, porra, como é que nasceu a história do Vamos Vencer. Vamos vencer, essa frase, vamos vencer, você carrega um tempão. Tem. Que ela Carrego até no corpo, que tem uma tatuagem aqui, né? O que significa ela para você? Vocês vão entender logo depois aí, com o Mimi aí, essa história do Vamos Vencer, que ele carrega. Quem acompanha nas redes sociais, ele fala muito disso. Brian, eu vejo assim, para ir um pouco mais direto ao ponto, quando a gente fala vamos, a gente não fala eu, a gente não fala você, a gente fala nós. E à medida que a gente vai amadurecendo, eu faço até uma analogia num livro muito interessante, eu recomendo demais, são os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, e ele divide praticamente os hábitos em 2 fases. Uma quando a pessoa adquire a sua liberdade particular, que são os 3 primeiros hábitos. Seja proativo, tenha um objetivo em mente, e o terceiro, comece pelo mais importante. Você vê que tudo isso, seja proativo, tenha um objetivo em mente e comece pelo mais importante. São coisas de você com você mesmo. Por isso, quando você atinge isso, você adquire a sua independência particular. Isso tem muito, se a gente for fazer um acompanhamento nosso próprio nível de maturidade, isso tem um momento na nossa vida. E tem um outro momento também que a gente começa a entender que nós precisamos uns dos outros o tempo todo. Por quê também? Porque nós somos talentosos em muitas coisas, mas também somos medíocres em muitas coisas. Tem gente que fica chateado, medíocre, está xingando. O dicionário diz lá o que é medíocre. Medíocre é mediano. Então não está xingando ninguém. Então nós somos medíocres em uma série de coisas. Quando você vai ver os outros 4 hábitos, ele já vem para o pense ganha-ganha. Olha só, já não sou mais eu. Pense ganha-ganha, por exemplo, eu e você. Um outro hábito já é para você ouvir, não para responder, mas para compreender. Então já é uma outra pessoa também, já é uma outra versão. E o 6º hábito é crie sinergia. Você precisa, como um network, você precisa criar sinergia com as pessoas para você liderar, para você persuadir, para você motivar, tudo isso. Então você vê que essa pegada aí, e o último de todos é o afine o seu instrumento. É quando ele fala muito sobre as 4 dimensões da vida. Eu até faço também uma comparação, quando as pessoas falam, e aí, como é que está a tua saúde? É muito natural que a gente olhe o lado físico e fala assim, não estou gripado, não estou nada, estou bem, está tudo bem. Quando, na verdade, saúde, até por uma definição da própria Organização Mundial de Saúde, isso foi em 1999 a 2000, saúde é o perfeito estado
físico, social, mental e espiritual. E não somente a ausência de enfermidade, que é a doença. Então, ele fala exatamente para você buscar o equilíbrio dessas 4 dimensões o tempo todo na vida. E fazer uso pessoal e também a nível de organização, a nível de empresa, você fazer uso dos 6 hábitos. Seja proativo, tenha um objetivo em mente, comece pelo mais importante. Agora, vamos lá. Pense ganha-ganha. Ouça não para responder, mas para compreender e crie sinergia. E afine o seu instrumento. Logicamente, quando você lê o livro com mais detalhes no contexto de cada um desses hábitos, você vê que ele é fantástico. E ele realmente traz, se você tiver muita consciência e começar a praticar isso, ele traz uma transformação grande de dentro para fora. Então, você sai do... Tanto que hoje em dia é muito comum, uma das características até negativas de um líder é o eu, né? Tudo sou eu, ou seja, o centralizador. Hoje nós estamos na época, a pegada, a característica de um grande líder, por exemplo, é exatamente aquele que não só empodera a sua equipe, mas ele também sabe delegar. Ele sabe o que é a hora de delegar, para quem delegar. Delegar não é delargar. É igual dar um feedback, ele tem toda uma metodologia, ele tem todo um passo a passo. Por isso que ele deve conhecer cada um dos seus colaboradores. Exatamente. Tá? Para isso a gente tem um teste, né? Porque tem muita gente que parece ser muito introspectiva. Exato. E na realidade, quando é submetida a um esforço externo, sai da CNTP, né? Sai da CNTP e ela produz. Exato. Aquela fagulha que faz incendiar o resto das pessoas. Faz. Eu acredito demais. E também tem o Um contrário. pouquinho de pressão, né, Brian? É bom demais um pouquinho de pressão. Exato. E também tem aquele contrário. O cara que é muito para frente, quando é submetido ao mesmo teste, ele se retrai. Ele não desemboca a missão, como a gente fala, né? Não desenrola, exatamente. Então isso aí é uma coisa muito... O resultado dele, o desempenho dele não é legal. Isso para a formação de líderes de equipe é fantástico. Fantástico. Depois a gente vai falar um pouco desse tipo de treinamento. Sim. Agora, e o vamos, então, Brian, o vamos é isso. Nós não nascemos só e não morremos só dentro da normalidade. Então, você até me permita, quando você hoje, a gente depois vai falar do House Grill, né, que é a empresa da família. Isso. E já entra muito aí com essa pegada do que você perguntou, do vamos vencer, está dentro da nossa cultura. Então, essa frase aí, esse sloganzinho do vamos vencer, que a gente recarrega há muitos anos, hoje a nível empresarial, a gente dissemina ele em todos os níveis, no dia a dia, dentro da cultura da empresa. Para quê? Para que um colega mais ainda respeite o trabalho do outro. Para um colega, todos entenderem que o cliente carrega não é porque a gente vende picanha, aliás, a melhor do mundo, né? A melhor de Manaus, a melhor do mundo é da churrascaria House Grill, não tenho dúvida. E você é testemunha. Hoje você se transformou numa testemunha. Né? E como você é um cara muito franco, sincero, eu fico tranquilo com isso daí. Eu fico tranquilo. Nego fogo, não. Então, exatamente, tá? Então, o respeito aos colegas e entender, nós criamos até na cultura o setor tudão. Quem é mais importante? Quer vender normal, você está numa empresa, poxa, consegue uma vaga para mim? Hoje mesmo eu recebi uma ligação de um conhecido. Poxa, pode ser serviços gerais. Eu não gosto disso. Eu falo isso abertamente para todos. O que você leva de uma empresa é tudo. Quem faz o arroz é a cozinheira, quem faz a salada é a saladeira, quem leva a carne para servir a mesa é o passador, mas quem beneficia, que a gente chama, ou seja, dá o corte, é o açougueiro. E quem assa é o assador. Então você come... É um sistema. É um sistema funcionando e todos nós somos elementos desse sistema. E quem é o mais importante? Todos. Tudão. É isso aí. Por isso que para que a coisa dessa... Nós podemos fazer as coisas sozinhos, mas é igual quando a gente aprende na física, né? O vetor resultante, ele é o somatório de todas as partes. Exatamente. Então, essa que é a pegada do vamos vencer. E tem um aspecto muito motivador. O vamos vencer. Então, tudo que a gente vai labutando, vai conquistando, né, a nível de família, a nível de empresa, você olhar com carinho, com muita consciência e com muita maturidade. Essa é a pegada mais importante. Todo mundo, Brian, não tem mais ou menos importante. Não tem, é o nível estratégico, é o tático, é o operacional. Todos os três têm suas finalidades, têm seus objetivos, mas é o conjunto dessa pirâmide que faz o troço acontecer. E faz acontecer
não só acontecer, e sim acontecer de maneira diferenciada, que é aí que mora o negócio. E, Mimi, eu vou te dizer uma coisa muito séria. O sucesso de um empreendimento, seja ele qual for, depende muito dessa pegada que você colocou aí, com muita maestria. Você conhecendo as pessoas que estão com você motivando a cada dia, você tem uma sinergia, que é o último elo lá, daquela cadeia produtiva, digamos assim. Exato. Que você vai ter o resultado, qualquer resultado que você almejar, você vai alcançar. Não é verdade? Verdade. E isso daí... É interessante demais isso aí. E isso daí... Serve para qualquer atividade. Qualquer atividade. O quartel, né? O quartel, as Forças Armadas, vamos falar do Exército, apesar de passei um ano na Marinha e 30 no Exército. Vamos falar o quartel é uma empresa, pô. Só que ela não tem... O fim lucrativo dela é servir a pátria. E lá, eu tive a oportunidade, inclusive, de formar 3 turmas de NPOR, lá no 19BC. E tinha uma frase muito interessante até que, na formação do aluno, a voz civil do Exército na sociedade do amanhã. E nós não temos o lucro financeiro dos soldados, por exemplo, mas nós ensinamos princípios e valores. E princípios e valores são coisas atemporais. Por isso que você pega livros aí, literaturas de James Allen, por exemplo. James Allen era um filósofo, empresário, inclusive. Ele morreu em 1915. Você pega um livrinho dele, tem outros. O homem, aquilo que pensa, é totalmente atual. Né? Eu até brinquei com você que eu não fiz ESEMI, né? Uhum. Apesar de receber muitas orientações, meu próprio cunhado, que você conhece muito bem, ele mandava disquete para mim na época, disquete, CD, aí eu pegava o primeiro dia, depois eu pegava aquela porra e já botava para dentro da gaveta, que alguma coisa dizia que não... Né? Meu grande irmão, Darkenaldi ali, meu cunhado, é mais do que um cunhado, é um irmão, exatamente. Então, Brian, eu aí, como sempre amei as pessoas e amo, apesar de que a gente leva umas pernadas e porradas aí das pessoas, mas faz parte da vida, e o que interessa é o lado bom. É você ter 50 coisas boas e 3 ruins, e você ficar prestando atenção no ruim. Aí tu tá desmerecendo o lado bom do troço. E aí eu acabei, nos anos pra cá, acabei investindo nessa parte aí de coach, né? Aí eu fui para São Paulo fazer o que a gente chama de Life Coach, depois fazer o Executive Coach, e por fim o Master Coach. E aí fui fazer depois a Programação Neurolinguística, PNL. E tudo isso tem a ver com a gente em primeiro lugar. Né? E as pessoas em volta de nós. Mas quando você transforma você transforma o mundo em volta de você. Essa que é a pegada. Né? E é o conhecimento. E o que você bem falou com relação aos hábitos, com relação ao respeito... Isso gera, é um gráfico fantástico, confiança, você que comandou um quartel e tudo, você gerar confiança em todos os níveis, olha o nível de cooperação acompanhando ali, em desabalar da carreira. Então, como é que a gente cria essa confiança? Eu garanto a você que não é pelo celular. Você tem que dar o exemplo. Exatamente. Um dos grandes fatores é você dar o exemplo. Muitas das vezes, viu, Mimi, a gente vê assim, né, a liderança estratégica, a liderança de um coronel é totalmente diferente da liderança de um tenente, de um sargento, que ele está no pé da obra. Tá? E nós passamos por esses estágios todos, a gente sabe, né? Todos a gente sabe muito bem o que é isso. Então a gente vê lá. Quando a gente está lá em cima, no topo da cadeia alimentar, como se diz assim, né? Normalmente, a gente fica muito mais distante lá do cara que está lá embaixo, do soldado, né? Mas vamos dizer assim, vamos fazer uma analogia, né, de um quartel com uma empresa, né? Do diretor, do presidente, com o colaborador ali. No nível operacional. Ponta da linha. Que é a ponta da linha, né? Isso. E de um soldado para o comandante de um batalhão, por exemplo. Ele olha para aquele cara lá e vai dizer assim, pô, esse cara está muito distante de mim. Muito distante. Mas você vai ter momentos que você vai falar e que a mensagem vai chegar, direto ou indiretamente, naquele público-alvo que você quer atuar. E muitas das vezes a palavra, numa formatura, por exemplo, ela atinge. Ela atinge. E de maneira positiva vai ocasionar uma mudança. Exato. Uma mudança de hábito, de comportamento. Exatamente. Tal. Então você vai ter o cara na tua mão.
indiretamente, é uma situação de liderança indireta. Sim. Né? E numa empresa aí fora é praticamente a mesma coisa. Só se muda os nomes. A gente disse que a estrutura do Exército é uma estrutura verticalizada. De hierarquia. Manda quem está em cima, obedece quem está embaixo. Obviamente, quem está embaixo um dia vai chegar lá em cima. Né? Então, termos específicos, hierarquia. E os valores a empresa tem hierarquia. Pô. E numa empresa você vê muito... O diretor, ali, né? Gerente, tudo hierarquia. Gerente, etc. Então tem uma hierarquia também. Tem. Não é verdade? Tem. E uma coisa boa, eu estava conversando com outras pessoas outro dia aí, foi justamente falar sobre a parte de justiça. Na justiça. Se você trata um cara que é muito bom, igual trata um cara que é uma merda, que é um péssimo colaborador, um péssimo profissional, você está desmerecendo exatamente. aquele cara que merece, você está desmotivando. Por conseguinte, vai acontecer isso. Então, a justiça... Tratamentos diferentes para pessoas diferentes, lembra disso? Exatamente, é tratar desigualmente os desiguais. Você tem que tentar mudar aquela pedra ali, que a gente chama pedra bruta ali, aquela coisa horrorosa ali, para transformar, ou seja, ele se transformar em uma vitória, se você conseguir transformar esse cara que é horrível, um péssimo colaborador, para chegar no nível desse cara aqui, é que todo mundo quer. Sim, claro, tá? claro. Agora, às vezes, não acontece. Tá? O cara dá o golpe, ou o cara vai pro trabalho, bate o ponto e sai empurrante, enquanto o outro tá ali. O outro não fala nada porque vai prejudicar o outro. Né? Aí os outros colegas chamam de X9. Exatamente. Entendeu? Então, essa mescilânea de vacilo e de bobagem, eu digo assim, esse cara aqui, não, meu amigo, você falar que o cara tá errado, ele vai lhe prejudicar. Sim. Então você tem que dizer que ele está errado. Você está vendo que ele está tendo benesse? Que porra é essa de benesse? Se você que merece. Então isso aí tudo faz parte do contexto. Né? Então eu acho que o cara que é o colaborador, que é um cara bom, ele tem que estar lá em cima mesmo, pô. Tem que receber o benefício. Enquanto que o outro tem que receber o feedback. Ou ele se insere naquele meio bom, ou então ele vai embora. Exatamente. Não é verdade? Então é bem por aí. Competência, sim. A gente chama de competência, né? É conhecimento. A única coisa que o nego não tira de você é conhecimento. Exato. Acabou. Não é isso? Eu sou muito adepto, Brian, até aproveitando duas palavras-chave que você falou. Tem um ideograma que é o chá da competência. Competência, nós temos dois tipos de competência, né? Ou habilidade. Habilidade técnica, de alguma função que você tem, e a outra é comportamental. O que quer dizer esse chá da competência, esse triângulo, esse ideograma? O C quer dizer conhecimento, que é o saber. É isso aí. O H, as habilidades, saber fazer. E a atitude, o A da atitude, o querer fazer. Quando a gente olha isso daí, é o chá da competência. Quando a gente olha isso como uma pessoa, ou como você pega isso e interpreta também dentro de uma empresa, você consegue desenvolver muito isso daí. Eu acredito muito nisso. Quando eu era do SIGS, a gente fazia muito estágio para a empresa. Né? Eu lembro da LG Philips uma vez, que a gente fez para uns 40 por equipe e tal, justamente para formação de líderes. Isso é do caramba, pô. E a gente consegue fazer fora aí tranquilamente. Uma coisa interessante, né, Mi? Eu tô de olho aqui só no X da questão. Mas antes de falar isso aqui, vamos fazer uma propaganda aqui então. Aqui nós estamos, pessoal que chegou agora, na TV Onda Digital, canal 8.2, né? Nesse programa aqui no Guerra Nacional Podcast. Tá bom? Pessoal, não esquece também de se inscrever no nosso canal, tá? No YouTube, Guerra Nacional Podcast. Ative lá a notificação, tá ok? E deixe seu like ou dislike, mas dê o seu feedback para que a gente possa melhorar o nosso programa, tá bom? Estamos aqui hoje com o Alcimir Cunha, um cara ex-milico do Exército aí, coronel, tá? Que é um empreendedor nato aí, que tem uma vivência muito grande na área, posso dizer assim, na neurolinguística. Sim, programação, né? Neurolinguística. Isso, e também na parte de empreendedorismo, tá ok? Vai falar agora para vocês desse empreendimento dele aqui na cidade de Manaus. Como é que nasceu o House Grill? O House Grill, o Brian, ele veio o nome mesmo, House Grill, ele veio em 2014. 2014, eu até me lembro, meu filho estava no Rio de Janeiro fazendo lá o cursinho Pense, né? Para escolas militares, aquela coisa toda. Não passou. Não era vontade de Deus. Deus, às vezes, não fecha a porta. Deus, às vezes, não quer que você entre por aquela porta. Ponto. É isso que a gente vê. Mas aí, naquela ocasião, eu trabalhava na Prosegur Brasil. Eu era gerente da região norte
A Prosegur Brasil é uma empresa de segurança a nível, é uma multinacional. Tinha, não sei como está hoje, o status, em 19 países. E eu era o gerente regional de segurança, responsável pelo Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. E nós passamos 5 anos. Mas aí, em determinado momento, veio aquela ideia, uma empresa familiar, e veio aquela ideia da gente voltar para o ramo da alimentação. Até porque a gente já tinha definido que não voltaria mais para Salvador, que o foco seria mesmo Manaus. Manaus é uma cidade maravilhosa. Aliás, torno a dizer, a região norte é maravilhosa. Você tem que enxergar, né? Qual é o teu mindset de tudo isso, qual é o teu modelo de pensamento. Verdade. Você aí vê aquela pessoa, um homem, uma mulher, o que quer que seja, que só enxerga problemas, tem que parar, se olhar no espelho e começar a mudar esse modelo de pensamento. Então não vai chegar a lugar nenhum. Você vai travar a pior guerra que tem, que é a guerra interior. Bom, vamos lá. Aí 2014. E aí eu comecei ali na rua Belo Horizonte, onde era do lado do boliche. Nós começamos ali. E a patroa ainda no front também, né? A esposa, eu sou orgulhosamente aí, puxa vida, casado há 32 anos. Né? O Guilherme hoje 28 anos, minha filha Amori já 26 anos. E o meu netinho hoje que tem aí 9 meses, que é o Miguelzinho, né? Em homenagem a São Miguel Arcanjo, nós os paraquedistas. Exato. Brasil acima de tudo. E aí nós ali iniciamos em 2014, era uma comida quilo. Era um self-service com churrasco. Então você servia na linha de servir, mas tinha também a área da churrasqueira, você tinha os cortes de carne e você, no final, pesava tudo. Quando foi em 2017, surgiu essa oportunidade ali no Dom Pedro, nós inclusive morávamos ali no Dom Pedro, e surgiu ali em frente à Praça da Alimentação do Dom Pedro, era uma churrascaria, por motivos que não nos interessa aqui, eu também não sei, mas o negócio se desfez. E aí o meu filho, esperto que é também, ligado, ele já estava paquerando o lugar. E aí não demos espaço. Sentamos, eu me lembro até hoje, nós sentamos com o proprietário do imóvel ali na própria Praça da Alimentação do Dom Pedro, e ali nós fechamos. Então nós iniciamos. Só que aí a pegada mudou. O que era lá na rua Belo Horizonte, 2014, 2015, 2016, o que era self-service com churrasco, nós fomos já para o lado de quê? Fomos para o lado do rodízio de carnes. É o espeto corrido, é aquele que você tem a ilha, se serve, vai para a mesa e o passador, que é o que conduz a carne, levam todas as carnes para você. Do Dom Pedro surgiu a oportunidade, aqui no Parque 10, e de nós montarmos uma outra unidade. E assim fizemos em março de 2019, depois de muita obra, muita pancadaria, mas muita força de vontade mais uma vez, nós abrimos também no Parque 10, em 2019, onde estamos até hoje. Acabamos em 2020, por motivos que não necessariamente foram a pandemia, mas um motivo muito mais estrutural lá do Dom Pedro, a questão da rede elétrica, já não suportava mais nada, e às vezes você tem que ter máquinas industriais, como, por exemplo, uma lavadora de pratos industrial. A gente vai para São Paulo, sempre procurando inovar, sempre procurando melhorar, com foco no cliente, né? Essa é a nossa jogada. A missão é servir pessoas. Nós não trabalhamos com carne, pô. Nós não trabalhamos com picanha, com nada. Nós trabalhamos com pessoas, servindo carne. Essa que é a pegada diferente. Essa que é a ideia da cultura. Entende? E aí, estamos até hoje ali, né? Hoje, graças a Deus, a gente fica muito feliz, uma questão até de propósito, em particular pessoal. Hoje a gente tem mais de 50 funcionários de carteira assinada. E a gente tem, com toda humildade, a gente tem muito orgulho disso tudo, de poder contribuir não só com a culinária regional, mas, como eu falei, servir as pessoas e fazer com que elas reúnam seus familiares, reúnam seus amigos, né, e possam confraternizar e assim ter uma saúde mental e emocional muito melhor para enfrentar o seu dia, os seus relacionamentos na família, nos seus negócios, no trabalho, dentro da sua empresa. É assim que a gente tem que pensar. A gente tem que ter um pensamento mais macro do negócio. Não é? E aí é isso. Agora, aproveito aqui, o Brainer,
que nós hoje não temos só o espeto corrido, ou seja, o rodízio de carnes. Hoje você também, o House Grill também, ele tem o delivery, você abre lá, tem um aplicativozinho, ou o iFood também. Aliás, a gente tem que falar de coisa boa quando é. Nós somos hoje 4.8, daqui a pouco já um 4.9 lá no iFood. Né? Quem trabalha nisso aí sabe que não é qualquer um. Exige muito esforço, vamos vencer, exige muito esforço de todos. Desde aquele que monta, elabora, customiza. Né? Eu tenho um método meu até chamado MAL, mapear, analisar e otimizar. Então você mapeia como é que a coisa está funcionando, analisa, vê os pontos fracos, os pontos de melhoria, e aí você otimiza, que você vai melhorar. Ou customiza, que é personaliza. Isso é um planejamento estratégico. Entendeu? Fantástico. Uma coisa bem objetiva e que dá muito certo. Para a vida pessoal e para os negócios. E para os negócios. Então temos o espeto corrido, o rodízio de carne no salão, temos o delivery e temos a refeição corporativa. Pouca gente sabe disso. Hoje... vou jogar por alto aqui, hoje 1.000 refeições por dia. Grandes construtoras, você até que está nos ouvindo aí, às vezes tem esse problema. Nós temos clientes que têm mais de 2, 3 anos. Hoje temos aí Capital, temos aí construtora RMV, e outros aí que totalizam hoje cerca de 1.000 refeições por dia. E estamos num projeto de expansão com isso. É mais gente trabalhando, é mais equipe que a gente precisa para poder ir vencendo, gerar emprego. Você muito bem falou, nós somos pessoas. Você todo tempo é igual em casa, de vez em quando a gente não tem conflito em casa. Tem conflito no trabalho, tinha conflito no quartel. Né? E vai ter sempre. Então, se você quer fazer, você tem que primeiro estar consciente disso. A vida não é miojo semi-pronto. Tem que botar o bloco na avenida. Na avenida, porra. Entendeu? E usar seus valores, seus princípios. E o quartel, a nossa vida militar, nos ajuda muito nessa formação de valores. Que situações, problemas complexos, a gente sabe resolver. Entende, Brian? Então é interessante. Eu até aproveito, a gente fala muito. A gente fala muito, às vezes, quando fala empresa familiar, é muito comum. O que se vende por aí o tempo todo é o chavão, é o paradigma do conflitos. Conflitos dentro da empresa familiar, conflitos. Olha, conflito é como eu falei, tem até em casa. Na empresa, em qualquer lugar vai ter. A não ser que você esteja omisso ali e não esteja acompanhando de fato o que está acontecendo. Mas as pessoas não falam do aspecto positivo de uma empresa familiar com gerações diferentes. Nós somos uma geração X, tem gente na geração Y e tem gente na geração Z. A questão é posicionar cada um de nós dentro do sistema da empresa. Aonde é que você, com 28, você com 59, você pode contribuir, uns mais na pegada analógica, princípio, outros mais na pegada virtual, no mundo virtual, e você soma tudo isso. Você usa os talentos para somar o negócio. Então é muito gratificante quando você tem gerações trabalhando dentro do mesmo objetivo. A questão é que tem que ter maturidade para enxergar isso daí. Muitas das vezes a gente não compreende os outros porque a gente acha que todo mundo tem que ser igual a nós. E é por isso que a gente acaba criando conflito e não aceitando certos relacionamentos. O problema, às vezes, está dentro de nós. Achar que todo mundo tem que ser igual a nós. Não é? Ou tem que ser igual a você. Para que você ter uma reunião com 10 pessoas igual a você, é melhor você e mais um só. Então a gente tem que estar aberto a isso daí. A ouvir. Lembra daquele hábito? É ouvir não para responder, que é o que nós mais fazemos. Ouvir para compreender. Isso exige uma coisa que eu trabalho demais, ô Barney. Está entrando. É inteligência emocional. Com certeza. Bom, eu espero ter aí te respondido a pergunta do House Grill, né? Fica aí o convite, inclusive, para os nossos telespectadores. Quem não conhece, estamos agora estamos num período aí que eu não sei até quando vai. Nós estamos fazendo o preço normal dia de semana do rodízio, R$ 79,90. Estamos fazendo segunda, terça e quarta, segunda-feira à noite, terça-feira almoço e jantar, e quarta-feira no jantar. Estamos fazendo o rodízio do mesmo jeito, igualzinho, sem tirar nem pôr nada. R$ 59,90.
Tá Olha dado, aí. desculpa. Olha aí. Porra não é palavrão, né? Porra, tá dado, viu? Essa porra mesmo. Tá dado, viu? Um Pessoal vai chopp gelado. Conhecer lá o chopp que eu conheço vocês já, hein? Um chopp gelado. Uma carne maravilhosa. Não, Mimi? Carne suculenta, maravilhosa. Só não senta naquela mesa, você entrou ali à direita, lá no fundo, que é dele, hein, porra. Aí é foda. Aí vai dar merda. Mas, pessoal, Mas olha, aí, que bom que nós estamos aqui, né? Conversando assim, abertamente, porque é o seguinte. Você vê bem, né? As situações que são boas, a gente tem que passar mesmo, como eu falei para o Alcemir. Vamos passar isso aí pro pessoal, porque quando eu chamo aqui as pessoas para conversarem no podcast, a gente quer contar as histórias de sucesso? Não. Teve cara que veio aqui e levou porrada também, pô. Né? Passar a sua experiência, que tudo isso é para o engrandecimento do espírito e também do seu empreendimento, tá? Nós estamos aqui, pessoal, no Guerra na Serra Podcast, já quase chegando ao fim desse bate-papo, que a gente, quanto mais de bate-papo ali, vai chamando, né? Bacana pra gente ficar prolongando cada vez mais, né, Mimi? A gente que é motivado, então, né? Pra seguir mesmo, aí é fogo, tá? Mas o Guerra na Serra Podcast, ele tá aí, pessoal, ó, trazendo essas entrevistas maravilhosas para você acompanhar com a gente. Visite o nosso canal, se inscreva no canal, tá? No canal, lá no YouTube, no Guerra na Serra Podcast, e nos assista também aqui nas terças-feiras, às 8 da noite, pela TV Onda Digital, canal 8.2. Isso é a propaganda daqui. Show de bola. Altíssimo nível. Mimi, hoje em dia, com essa meninada aí, com os desafios do mundo, né? Em termos de profissão, o cara tá indeciso. Informação. E aí, informação. Essa molecada, pô, ela pega informação. Informação vem a todo tempo. Dorme engenheiro e acorda médico. Impressionante, né? Eu falo muito com meu filho sobre isso aí. Pai, vocês são da geração que tem a informação no pé da obra. Então aproveita a informação. Qual é a mensagem, Mimi, que você daria para essa juventude aí, porra, em termos de profissão, em termos de sonhos, em termos de desafios que devem ser enfrentados para vencer na vida? Brian, eu tiro até muito por nós, né? Eu tiro até muito por nós. Entrei na Marinha aos 16 anos, no Exército com 17 anos. Entrei na Marinha, o foco maior é Exército, mas meu irmão mais velho tinha feito o cursinho em 76, lá no Rio de Janeiro, o Sueiro. Eu até ia falar aquela hora, interrompi. O Sueiro, onde eu entrei em 79. Em 79 não passei para nada, estudava. Eu morava numa rua, era uma rua com 80 casas, chamava Rua Nova, no subúrbio do Rio de Janeiro. Tinha tudo que a garotada queria no fim da rua. O que era? Um campo de futebol. Olha, era uma rua sem saída e no final da rua era um campo de futebol. Coisa boa. E em algum momento, eu vi o meu irmão, eu falo aqui, ainda me lembro até a cor da mesinha azul que ele estudava no quarto dele. E meu irmão lá papirando, estudando para valer. E ele logrou êxito em 70, entrou na escola preparatória em 77. Show, e eu me mirei muito nele. Naquela época não tinha muito concurso para cá, muito concurso para lá. E o que o pai, a mãe podia também, era isso daí. E aí, em 79, não passei para nada. Em 1980, não passei para o Exército de novo. Perdi até a prova do Colégio Naval no trem lá no Rio de Janeiro. História de Rio de Janeiro. E em 80 eu passei para o Arsenal de Marinha, a Escola Técnica Sucov, lá no Rio de Janeiro, e a Escola Técnica Química. Foi quando eu fui para a Marinha, entrei em 81. Em 81, e Exército nada. O que eu queria era um Exército. E a Marinha era semi-internato. Eu morava no subúrbio, ia para Praça Mauá, para quem conhece, 1º Distrito Naval, todo dia. Era um perreio. Voltava, chegava em casa, era 8 da noite, 7 da noite, 7h30. Quando muito, eu pegava uma carona com meu pai, que trabalhava na Bolsa de Automóveis do Rio de Janeiro. Era uma maravilha demais. Então, durante a Marinha 81, eu peguei meus papiros de novo, porque deu aquela sensação de que você estava a 1 milímetro, você estava a 1 segundo. Então, eu falei, não posso desistir, eu não vou desistir. Então, não desista. A gente tem que aprender se alguma coisa que a gente está fazendo não está dando certo, é até um pressuposto da programação neurolinguística. Se o que você está fazendo não está dando certo, faça diferente ou faça outra coisa.
Mas a perseverança, a persistência, quando você tem um objetivo, hoje, logicamente, o nosso nível de maturidade, interpretação é outro daquela época, quando você tinha 16, 17 anos. Então, eu concito muito também ouça seus pais. Olha aí. Ouça seus pais, tanto no lado pessoal, numa profissão, como no próprio negócio, o tal do benchmark, eu gosto muito disso, que é o ponto de referência. Hoje em dia você não fica reinventando a roda, principalmente no mundo digital. Em vez de ficar zapeando essa porra aqui o dia todo, vai procurar saber sobre a sua profissão, vai procurar saber sobre a profissão ou o negócio que você está pensando em montar. Entende? Não parte da... E você não vai deixar de colocar a sua digital, que é a única, ou seja, o seu estilo no negócio. Isso é importante. Você não pode perder o seu estilo. Mas você ficar reinventando roda, já está muita coisa pronta aí. Agora, procure sempre responder quais são os meus diferenciais como profissional ou quais são os diferenciais do meu negócio. Se você não tem essa resposta, eu concito sempre a procurar essa resposta, que é isso que vai fazer a diferença. É aí que você vai conseguir, com essas pequenas diferenças, você vai conseguir mexer com a mente das pessoas. E nós somos seres de emoção. A gente compra as coisas pela emoção. Não é verdade? Pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve, pelo que a gente toca, tudo isso daí. São o que nós chamamos dos estímulos sensoriais, que são aqueles 5 sentidos lá da nossa tia Teteca, na época da escolinha. Então, isso aqui não é um momento de se falar isso, mas existem técnicas para fazer isso. Então, quando você pega os 5 sentidos dentro do seu negócio, do seu departamento, de todo o seu sistema, e procura implementar esses pequenos detalhes, parece que não, mas é aí que o negócio vai para o gol. Então, ouça seus pais. Outro dia, acredite, na verdade, acredite no vamos vencer, não faça só. Quando preciso, seja humilde, busque ajuda, mas, acima de tudo, acredite. Eu vejo muitos colegas, humildemente, que às vezes já saíram do quartel ou vão sair. A semana retrasada mesmo eu conversava com um casal que daqui a pouquinho o marido já vai estar fora, já vai ter cumprido a missão dele daqui a mais 3, 4 anos. E começamos a conversar, ele e ela foram lá no próprio House Grill, foram mostrando até uma confiabilidade, a conversa foi ficando tão bacana, tão transparente, que ela abriu o Instagram dela, verdadeiro talento de doces principalmente, tortas, etc., que já faz de maneira informal. Então, aí é que entra o lado até militar. O militar, nós somos muito bons. A gente fala em disciplina, hierarquia e disciplina. Disciplina é para a vida, pô. Disciplina não é para quartel só não, pô. A disciplina é você fazer as coisas que tem que fazer, mesmo sem estar com vontade, porque você sabe que tem que fazer. E aí, nós, dentro da nossa formação militar, seja oficial, seja praça, nós temos uma capacidade muito grande que nós, às vezes, não acreditamos. Nós somos grandes gestores, grandes organizadores, gestor de processos, que são atividades, mas também somos gestores de pessoas que vão andar juntos o tempo todo. Então, é a contribuição dele, quiçá, organizar o negócio e junto com a família, junto com a esposa, nesse caso aí que eu citei, montar o seu plano de negócio. Eu até falei para ele, você já foi no Sebrae alguma vez? O pessoal parece que não entende qual é a missão do Sebrae. Parece que fica com medo, fica naquela timidez. Isso. E aí, eu acredito muito que eu tenha conseguido até conscientizá-los. No final da conversa, foi muito agradável até, eles se mostraram bem predispostos a ir ao Sebrae. Eu falo, olha, vá no Sebrae, conte sua historinha, o seu ramo e a sua ideia de negócio. E lá, eles são de consultoria, eles vão te dar todo o canal, eles vão te dar todas as ferramentas para você organizar o seu plano e, acima de tudo, executar o seu negócio. E vai dar certo. E vai dar certo. Porque toda essa pegada do quartel, pensa que não, faz uma diferença grande. Eu não estou aqui separando o joio do trigo, falando que o quartel é melhor, não é? Eu trabalhei em multinacional, trabalhei até no distrito, Brainer. Não é? Eu também, logo depois do Exército, eu acabei sendo gerente geral de uma empresa, a MDS Harb, lá na Buriti, no distrito industrial, do ramo de alimentação. Bacana, hein? Não é? Então, todos esses valores que nós aprendemos dentro da caserna, joga para fora sem medo de ser feliz. Se a gente tiver medo de errar, tem gente que não chega a lugar nenhum, primeiro porque não sabe onde quer chegar, e segundo porque tem medo de errar. E aí passa a vida naquele se, e aí o tempo passa, e vamos embora que a vida está passando. Tá bom, meu amigo? Porra mesmo.
E eu vou te dizer mais, né, Mimi? Para complementar um pouco o que você falou. Não ter medo dos desafios e nunca desistir dos sonhos. Fechou. Então, porra. Mimi, eu queria te agradecer aqui esse bate-papo que a gente teve hoje, né? Bem bacana, dando o seu exemplo de vida aqui, né? Da sua família, colocando aqui vários pontos interessantes para quem, não é só para quem quer empreender, não. É para as pessoas que querem realmente enfrentar os desafios daquelas ideias que tem ali para não desistir. Para não desistir dos seus sonhos. Liderar a si mesmo, em primeiro lugar. Tem que botar conhecer e liderar a si mesmo na avenida. Exato. E ver qual a ideia, não é verdade? Então a gente queria agradecer você aí, nós do Guerra na Selva Podcast, da nossa equipe, porque é realmente fantástico esse bate-papo. Tenho certeza que vai contribuir para abrir os horizontes aí dessa molecada, né? Que queira empreender. O Brasil, ele está muito querente de empreendedorismo ainda, né? A gente tem tanta coisa e tanto campo aberto e tanto recurso para o pessoal que quer empreender aí, meter a cara a tapa com o seu projetinho aí, só basta a gente orientar qual o caminho a seguir. Exatamente. Né? Tem tanta coisa para fazer aí. Eu acho que todo mundo tem seu lugar no sol. Tem, né? Todo mundo tem seu lugar no sol. Brian. Alguns têm o lugar à sombra. Mas para a gente chegar na sombra, tem que ralar um pouquinho e esquentar a mulher no sol. Não é verdade, meu irmão? Você tem que pagar. Você quer alguma coisa, mas qual é o preço que você está querendo? Está disposto a pagar? Preço, né? Tem que pagar. Aí, 97/2, né? Doeu um pouquinho. Doeu no lombo, né? Não doeu? Doeu um pouquinho no lombo. Doeu no lombo, mas tá aí, ó. Tá aí, o Guerra na Selva. Exemplo aí, olha aí, ó. Pessoal, obrigado. Eu gostaria de agradecer aqui em nome do Guerra na Selva Podcast ao Mimi, nosso Alcemir Cunha, esse camarada fantástico. O pessoal deve conhecer ele por aí. Raleiro, né? Meu parceiro aí de 97/2, curso de operações na selva, feito no nosso glorioso SIGS. Empreendedor, House Grill. E estamos aí, ó. O camarada que, porra, tem um conhecimento vasto aí, que pode mudar seu comportamento e botar seu negócio em dia ali. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência no Guerra na Selva Podcast de hoje. Obrigado, Mimi. A caneca sua de lembrança do nosso mais uma honra. Guerra na Selva Podcast. Obrigado a todos e a toda essa audiência maravilhosa. E vamos vencer. Vamos vencer. Selva! Selva! Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima.